Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Carlos Alberto, professor de automação do canal Viver de PLC, e hoje, como eu havia dito a vocês, eu queria iniciar a nossa aula de número 4. Essa aula de número 4 eu escolhi dois instrumentos para a gente tratar, para a gente falar um pouquinho como é que eles se comportam dentro do ambiente de automação. E assim, eu escolhi esses dois instrumentos só para a gente poder encerrar esse assunto de introdução à automação. Encerrar, entre aspas, né? Nessa série. Obviamente nós vamos sempre estar falando sobre automação, mas o canal, o nicho específico dele é PLC. Como essas coisas, instrumentos, eles estão relacionados ao PLC em si, então eu vou tratar sobre cada um deles. Mas veja bem, eu penso, né, em não me aprofundar muito nesse tema, mas se você tiver afim e quiser que eu explique um pouco mais sobre cada instrumento, me aprofundando um pouco mais em instrumentação para a gente aplicar no CLP, é só você falar, você deixa seus comentários aí no vídeo, faz as suas petições, eu vejo se tem um número bom, a gente, quem sabe pode marcar até uma aula, uma live, e a gente fazer isso ao vivo, vocês tirando as dúvidas ali, como se fosse uma sala de aula normal. Eu estou aprendendo a usar o ambiente, mas já estou começando a ficar, já estou ficando ambicioso, né, querendo fazer uma live. Então assim, você deixa seu comentário e nós vamos aqui tentar desenvolver junto com vocês. Antes de começar essa aula, eu queria apresentar para vocês esse livro aqui, ó, tá? Instrumentação Industrial. Esse livro aqui, ele é da editora Érica, tá? Eu não estou ganhando nada, viu, gente, para falar desse livro aqui não, viu? Mas assim, é porque esse livro aqui foi um livro que eu adotei na escola técnica, onde eu era professor. Então assim, eu achei ele muito legal. Obviamente que eu não só usava ele, mas ele era o livro base para a disciplina de instrumentação, tá? Então eu usava ele, aqui ele fala sobre temperatura, muito bem detalhado, ele fala sobre a faixa de precisão dos instrumentos, ele fala do erro de paralaxe, e ele fala sobre processos, né? Ele fala sobre os conversores analógicos digitais, digitais analógicos. Então assim, eu achei ele um livro muito bacana para um curso técnico, tá? Obviamente que eu, além de produzir o meu próprio material para a sala, eu ainda pesquisava mais conteúdo para poder enriquecer a aula, eu mandava pelo e-mail dos alunos para a gente poder ter um conteúdo um pouco maior. Mas assim, é um livro que eu recomendo. Eu hoje não sei, esse meu aqui, ele está na quinta edição. Quinta edição, tá? Ele é do engenheiro Erivelton Bustamante Fialho, tá? Não conheço, mas gostei do livro dele, por isso que eu estou recomendando. E ele pode estar hoje já na 7ª, 8ª edição, eu não sei, não tenho acompanhado, porque eu também já faz um tempinho que eu estou fora de sala de aula, tá bom? Então assim, feita essa ressalva, eu não estou ganhando nada com isso, mas de repente você está procurando um livro de instrumentação para comprar, e aí eu recomendo esse aqui, que vai ser um livro acertado. Deve ter muitos outros. Ó, se você olhar aqui atrás, eu tenho alguns livros. Aqui é tudo escolhido pinçado, sabe? Alguns deles eu ganhei, porque como professor a gente ganha, porque às vezes a editora ela tem interesse que você use aquele livro para as suas aulas. Então, alguns eu gostei, outros menos. Como as minhas turmas eram de técnicos, eu sempre gostei dos livros que tinham mais experimentos, mais experiências práticas para poder estar aplicando, né? Eu sou professor de automação, mas na escola técnica a gente se vira nos 30. Então eu dei aula de instalações elétricas, porque a minha formação como técnico é eletrotécnico. Eu dei aula de máquinas elétricas, eu dei aula de microcontrolador, microcontrolador e microprocessador. Eu dei aula de eletrônica básica, eu dei aula de automação, né? Que aí essa era a aula que eu mais me empolgava e assim como eu já tinha todo o material, eu gostava demais dessa aula. E deixa eu ver se eu fontes renováveis. Nossa! E assim, a expertise que eu tenho em automação não é a mesma que eu tenho nessas outras, mas eu me dedicava bastante para poder pegar essas disciplinas. E lógico que eu também não dava essas aulas tudo no mesmo período, né? Eu fui mudando com o tempo, ia aparecendo
as necessidades da escola, a diretora falava comigo e a gente ia se ajudando ali para tentar manter um bom nível da escola, deixar a escola de fato competitiva, tá? Então, quem me conhece pessoalmente sabe aí o que eu estou falando, que eu me dedicava bastante para tentar dar uma aula boa, né? Uma aula com conteúdo, tá? Sendo bem sincero, a que eu mais sofria era máquinas elétricas, né? Máquinas elétricas. Quem conhece bem máquinas elétricas sabe, deve estar entendendo o meu sofrimento e por que eu estou falando que eu tinha um pouquinho mais de dificuldade. Mas com relação à automação, a PLC, aí eu estava sempre em casa, eu estava sempre me divertindo ali, ensinando, e eu gostava muito. Microcontrolador, microprocessador, nossa, eu amava quando tinha o dia dessas aulas. Nós fazíamos experimento, criávamos placa na sala de aula, fazíamos projetos todos juntos para as feiras de tecnologia, então era muito bacana, viu? Então vamos lá, vamos deixar de enrolação, né? E vamos para a aula. Tá aqui, ó. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho aqui desses instrumentos aí, né? Esses instrumentos que fazem parte da automação industrial, né? Eu tava querendo mudar a tela aqui, mas deixa eu ver se eu consigo. Aqui, eu vou voltar aqui para vocês ficarem olhando para mim. Tudo bem que não é uma cena muito linda de se ver não, mas tá valendo, né? Vamos lá. Nós vamos tratar um pouquinho sobre instrumentações e como elas fazem parte do processo, tá? Eu preparei aqui um videozinho muito pequeno e a ideia é fazer essa introdução para vocês aí, tá? Vocês vão buscar, vocês vão pesquisar aí na internet mais detalhes e dentro do nosso canal nós vamos ter o uso mais prático desses instrumentos, tá? Nós vamos trabalhar com as entradas analógicas, vamos trabalhar muito com construção de lógica dentro do PLC, tá certo? Mas nós não vamos omitir aqui de falar desses periféricos que têm sua relevância e que você precisa ter o conhecimento para poder desenvolver os seus projetos, tá bom? Vamos lá. Opa! Olha, variável analógica, né? Sempre que a gente fala de instrumentação, nós estamos falando de variáveis geralmente analógicas. Temperatura, por exemplo. Eu tenho um forno que eu quero medir a temperatura desse forno. Então você não vai medir de forma digital. Tem temperatura ou não tem temperatura? Não funciona assim. Se eu tenho uma caldeira que eu quero aquecer ou refrigerar essa caldeira, eu preciso medir a temperatura real que está ali. E ela vai ser sempre variável. E para ser uma medição variável, ela precisa ser analógica, né? Tudo bem que o digital varia de 0 para 1, mas para ter como é que eu posso dizer assim, um valor diferente de 0,1, mas um valor ali compreendido em graus, né? No caso do forno, até 100 graus ou do 1000 graus, sei lá, não sei quanto é esse forno, ele precisa ter uma medição analógica, tá certo? Então nós temos para a medição de temperatura, os RTDs da vida aí, né? E tantos outros instrumentos de medição de temperatura, pressão, vazão, nível, umidade, deixa eu pensar aqui mais, a priori isso aí, né? Agora quando eu falo nível, quando eu falo umidade, aí você tem as formas de medição desses níveis, né? Você tem a tecnologia, a forma como ela mede, distância, né? A distância é bom. Então assim, a gente tem a aplicação da tecnologia para aquele tipo de medição. Mas voltando aqui para analógica. O conceito de analógica se entende-se por sinal, variável analógica. Entende-se por sinal analógico todo e qualquer sinal cuja variação é contínua no tempo. Ou seja, a variável analógica caracteriza pela continuidade. O que é que ele quer dizer com isso, gente? Ele quer dizer o seguinte, voltando para a temperatura, que é o exemplo, né? Que às vezes eu estou um pouquinho nervoso, e eu fico um pouco nervoso, aí eu fico adiantando o conteúdo. Mas, para a gente deixar aqui bem compreendido o que ele está dizendo ali, você nunca sai, no caso de uma temperatura, de uma temperatura de 10 graus para 80 graus, assim, 10, 80.
isso não acontece. Para chegar em 80, você passou por 20, por 30, por 40, 50, 60, 70, 80. Então, ele tem continuidade, né? Se você pesquisar no Google aí, você colocar assim, gráfico de um valor de temperatura de alguma coisa, de algum equipamento que você conhece. Você vai ver que essa variação, ele sai de um ponto onde ele começa, ele vai, volta, ele tem a continuidade. Do mesmo jeito que ele sobe, na hora que você desliga esse equipamento, ele não sai de 80 para 30, para 10 novamente. De um salto, né? 80, 10 agora. 10, desligou o equipamento, agora é 10. Não, ele vem perdendo temperatura. No caso da temperatura, ela demora um tempo para poder perder, né? Quando uma massa é muito grande, principalmente, ela demora mais tempo para dispersar o calor. Aí ela vai descendo, 79, 78, até chegar ao seu estado de repouso, que pode ser 10 ou próximo de 10, no nosso exemplo aqui, tá certo? Então, quando você fala de variável analógica, você sabe que ela vai ter sempre uma continuidade. Geralmente na automação, os sinais analógicos, a gente acompanha eles, a gente vê a tendência deles. Se vocês vão ver lá na frente, que nos sistemas supervisórios a gente tem os gráficos de tendência, que é uma medição que fica ali contínua de várias grandezas analógicas, onde o técnico ele consegue parar lá, ver a tendência desse gráfico e fazer uma tomada de decisão. Diz, um exemplo, num gerador hidrelétrico, por exemplo, né? Hidráulico, né? Ele está lá, aí você vê que as temperaturas dos mancais elas foram subindo, quando chegou em 70 graus elas estabilizaram. E com a máquina em carga elas ficaram ali entre 70 e 72 graus, 70 e 72 graus, pronto. Como você entende como é que é essa curva de tendência, aí agora você pode colocar qual o valor de alarme, qual o valor de trip do meu equipamento. Porque com essa medição você já entendeu como é que é o regime de trabalho daquele mancal. Eu estou dando um exemplo de mancal, né? Porque é mais fácil você pegar essa tendência aqui, mas você pode ter várias outras medições analógicas que sirvam para essa mesma analogia, para você ver como é que o equipamento se comporta. E a partir dali, com essas medições, você gerar gráficos que te auxiliam para análise de funcionamento e também para tomada de decisão. Para num futuro, quando você precisar, de repente, você pode ver, isso aqui não funcionava assim. Essa pressão não era essa. Por que essa pressão está ligeiramente maior dentro do processo? Opa, aí cabe a análise. Eu tenho um entupimento, eu tenho, se ela caiu, eu tenho alguma fuga de óleo. Estou só conjecturando aqui para você ir pensando e tentando compreender como é que funciona dentro da automação essas grandezas analógicas, tá? Ele diz aqui no outro tópico, ele diz, diga-se eu, né? Pode-se enumerar vários exemplos de variáveis analógicas encontradas na natureza, sendo todas grandezas físicas. Velocidade, velocidade. A gente usa aqui na empresa que eu trabalho, como ela tem geradores hidráulicos, a gente monitora velocidade da máquina, né? Vamos lá que o meu gerador ele tem uma rotação de 122 RPMs, né? Então, essa é a velocidade nominal. O meu gerador trabalha nessa velocidade. Alguns geradores é 88 RPM, porque ele é em função do número de polos, né? Então, eu preciso medir esse valor analógico para o meu controle de processo. Principalmente num gerador hidráulico, né? Que esse 122 RPM, como ele está gerando energia, ele significa quanto? 60 Hz, né? Que no caso aqui do Brasil é a nossa frequência. A frequência nominal nossa é 60 Hz. Então, eu preciso medir essa velocidade para eu poder o quê? Regular e deixar ela sempre nessa velocidade de 60 Hz. Esse é um exemplo. Pressão, temperatura, com o exemplo que eu já te disse, corrente elétrica, né? Ele fala aqui, corrente elétrica, tensão elétrica, né? Resistência elétrica. Então, são todos os valores que você pode medir. Um exemplo de corrente elétrica e tensão elétrica, eu posso citar também dos geradores hidráulicos, os reguladores de tensão. Porque um gerador, quando ele está
rodando e está acoplado ao sistema, ou seja, ele está sincronizado com o sistema, ele precisa manter as características do sistema. O que seria isso, Carlos? Vamos supor, o sistema trabalha com a tensão de 13,8, eu estou colocando aqui, tem usina que difere desse valor, isso não é um problema. Mas ali, no pé da usina ali, eu tenho 13,8 na barra, e a máquina precisa também estar com uma geração, uma excitação que garanta 13,8. Na hora que fecha esse sincronismo, ela está sincronizada ali, mas esse regulador de tensão, ele precisa estar monitorando essa tensão o tempo todo e regulando ela, deixando ela sempre em 13,8. Se a barra subir, ela sobe junto, acompanhando a barra e isso ele sempre regulando, ou seja, é um exemplo de medição de grandeza analógica, tá certo? Uma variável analógica. Tensão, corrente, resistência. Em todos esses casos, para se atingir um valor desejado, é preciso passar por todos os valores intermediários de forma contínua. Aquilo que eu acabei de explicar para vocês, né? Ou seja, ninguém sai de 10 para 80 de uma vez só. Então, ele precisa construir no gráfico, né, uma continuidade até sair de um ponto A para um ponto B. Ok? Ficou compreendido? Vamos lá. Bom, eu separei dois tipos de instrumentos, os instrumentos de pressão, né, e de nível, que eu vou falar para vocês, né? Então, nós encontramos vários tipos de instrumentos de pressão, tá certo? Aqui temos a imagem, né, dos tipos de instrumentos de pressão. Esse aqui é para um tipo de conexão no processo lá, né? Vamos supor, a tubulação. Eu vou mostrar uma foto aqui com ele no processo. Nós temos instrumentos de pressão. Esses aqui é só um demonstrativo, mas isso aqui é analógico, né? É mecânico, puramente mecânico, né? Isso aqui não se aplica para colocar num PLC, porque ele não tem saída, ele não é um instrumento que fica ligado a um processo de PLC, tá certo? Então ele é só um instrumento mecânico, mas que ele mostra aqui para o mantenedor quanto é que está essa pressão aqui, tá? Eu só coloquei essa foto aqui para a gente fazer um comparativo. Já esse aqui, vamos supor que a gente tire esse instrumento daqui, tá? E a gente coloca esse outro aqui, rosqueia ele aqui. Bom, se a gente fizer isso aí, pensa comigo, a gente já não vai mais saber qual é a pressão, né? Porque não tem mais o mostradorzinho aqui. É só esse instrumento. Você veja que esse instrumento aqui ele não tem nada, só tem esse plug aqui. Pois é, desse plug aqui saem dois fiozinhos que vão lá para o PLC, gerando o quê? Um sinal analógico de 4 a 20 mA, né? Hoje é o que se usa, é o 4 a 20 mA. No passado se tinha instrumentos de 0 a 10 volts, de 0 a 5 mA, mas hoje é 4 a 20 mA. A gente vai falar disso lá nos nossos cursos de PLC. Eu vou detalhar o porquê, razão, qual o benefício de ter instrumentos de 4 a 20 e não de 0 a 10 volts. Podemos ter instrumentos de 0 a 10 volts. Vou explicar também que em alguns casos é melhor usar o sinal de 0 a 10 volts. Eu vou exemplificar para você, tá certo? Bom, esse aqui é um instrumento muito simples, ele não tem indicador. Ele é um instrumento que nós chamamos a 2 fios, ou seja, só vem aqui os fiozinhos, 2 fios onde circula a corrente de 4 a 20 mA voltando para o PLC. Esse aqui já é um instrumento mais elaborado, até a apresentação dele já é outra, né? Ele tem um indicador aqui que vai dizer quanto é que é a pressão, né? Geralmente aqui dentro, pessoal, abrindo por trás dele aqui, tem alguns contatos que você pode configurar para quando a pressão chegar em tanto ele fechar esse contato, né? E com certeza tem também os 2 fiozinhos saindo daqui com 4 a 20 mA que vai para o PLC. Sem se falar que para esse tipo de instrumento aqui você ainda tem que trazer uma alimentação, que geralmente é 24 volts para poder manter esse display ligado e essa eletrônica aqui toda funcionando, tá certo? Então é um instrumento mais robusto, tá vendo? Esse invólucro dele aqui já é para ambientes classificados, né? Para explosão,
sabe, contaminantes e tudo mais. Então ele é um instrumento até mais caro também, tá certo? Mas aqui é só para exemplificar para vocês. Bom, olha aqui, ó, instrumentos de pressão. Essa imagem aqui, essa primeira imagem aqui, ó, é interessante isso aqui. Esse aqui é o instrumento, ó, ele está aqui medindo pressão, tá vendo? Aqui no fundo desse vaso aqui, que tem um líquido, mas é um líquido pressurizado, ou não. Você também pode ter um líquido aqui não pressurizado e a pressão que ele está medindo, tanto aqui quanto aqui, ó, são instrumentos diferentes, tá certo? Ó? São instrumentos diferentes, ó. Ele pode estar medindo essa pressão aqui tão somente para poder indicar o nível. Então, é o que a gente fala o seguinte, ele mede pressão, ele mede o nível através da pressão. Por quê? Como é que ele faz isso, Carlos? Porque é o seguinte, a cada 10 metros de coluna d'água, você tem 1 kg de pressão. Então, através dessa relação, você consegue determinar qual o nível de um reservatório, certo? Então, é comum encontrar esse tipo de medição de nível. Ele tem algumas dificuldades a depender do seu processo, né? Um exemplo, se você tiver vamos dizer assim, um silo desse aqui, tá certo? E você quer medir um valor do óleo que está aqui dentro. Estou exemplificando para vocês. Aí você está querendo medir aqui o nível do óleo que está aqui dentro desse silo, por exemplo. Mas se esse silo ele tem uma agitação aqui, vamos supor que ele tem uma força centrífuga que roda esse óleo aí. Quando você tem uma caixa, que você começa a rodar o óleo ali dentro, num tonel, pode fazer isso num tonel de óleo para você ver. Ele vai criando uma espiral no meio e a sua lateral vai fazendo o quê? Ó? Vai subindo, não é isso? Porque ele cria aquele efeito ciclone ali, né? Então ele acaba diminuindo o nível no centro, mas nas bordas ele vai todo para a borda, que ele vai fazendo aquela força centrífuga, vai fazendo com que ele expanda, né? Quando ele começa a expandir, essa pressão aqui ela começa a mudar e aí passa a impressão de um nível diferente da quantidade de óleo que tem ali, tá certo? Porque ele vai ver uma coluna um pouco maior, vai dizer que o nível subiu, mas na verdade o nível não subiu. É porque o óleo veio para a extremidade da caixa e acaba alterando o valor, tá certo? Isso acontece com a gente, tanto é que a gente mudou esse tipo de medição aqui, colocou uma medição capacitiva dentro dos nossos mancais, que quando a máquina girava, esse óleo se espalhava todo lá para as laterais, né, por conta da força e da velocidade do giro da máquina, né, e aí acabava dando uma medida de nível diferente. Como é que a gente tinha que fazer, gente? Só para vocês entenderem. A gente simplesmente pegava e fazia o seguinte, criava uma faixa de alarme trip para a máquina parada e uma faixa de alarme trip para a máquina girando. Como é que a gente fazia? Não. Como está hoje, em alguns lugares que a gente ainda não mudou esse tipo de medição. A gente tem que usar essa tática para poder resolver essa problemática, né? Mas aqui ele está medindo pressão, é isso que eu quero mostrar para vocês. E nesse caso aqui ele está medindo pressão porque ele quer saber o nível, tá certo? Aqui são algumas fotos ilustrativas mostrando esses instrumentos mais robustos, né? No processo de uma fábrica aí, tá certo? Eu peguei essas imagens da internet. Esses instrumentos são da Under House. Cara, outra coisa, pense numa empresa topada, né? A gente fala aqui na Bahia topado. Quando é bom, é topado. Essa Under House aí é um instrumento de altíssima qualidade. Os instrumentos não são baratos, tá certo? Mas para processos assim que você quer precisão e robustez, eu aconselho, tá? Tem outras marcas muito boas também, tá? E eu também não ganho com merchandise aqui de fabricante, não. Mas estou falando aqui como as nossas aulas, eu chamo de aula 4, mas na verdade é um bate-papo nosso sobre tecnologia de automação, tá? Então, são instrumentos que eu recomendo, você vai ter e não vai ter dor de cabeça nenhuma, viu? Ok? Um instrumento no processo, aqui é outro tipo de aplicação, aquele instrumento que eu estava mostrando para vocês, né? Vocês se lembram? Um instrumento mais simples, né? Que você tira o reloginho e bota ele aí, né?
Então ele tem, ó, 2 fios, 3. Esse terceiro aqui é só a malha, que é esse cabo aqui, gente, esse cabo de instrumentação, ele tem que ser shieldado. O que é o cabo shieldado, professor? É um cabo, nesse caso tem 2 veias, mas no invólucro dele tem uma malha de aterramento, tá certo? Porque aí você, como é que se diz? Você evita que haja interferência de ruído, de indução ali, né? E toda vez que você coloca um cabo desse aí, um cabo shieldado, você tem que aterrar apenas de um lado, tá certo? Você escolhe um lado e você aterra. Porque se você aterrar dos 2 lados, você tira a eficiência desse shield, porque a corrente vai circular, tá certo? E a ideia é que ela não tenha essa continuidade, ela simplesmente escoe para o aterramento que você fez, que esse terceiro cabo aqui, ó, essa malha aqui, ela é, ela é aterrada, tá certo? Tá bom? Bom, aqui eu botei essa imagem aqui, gente, só para exemplificar para vocês, ó. Vamos supor, ó, nível, tá vendo? Ele está medindo o nível através da pressão. Quando eu coloco o instrumento aqui, ele está vendo essa coluna d'água. E essa coluna d'água, ela segue aquela primícia da física que eu te falei. A cada 10 metros de coluna d'água, nós temos 1 quilo de pressão. Então vamos supor que esse reservatório aqui seja um reservatório de 40 metros, tá? 40 metros. Então, e esse instrumento aqui seja um instrumento de faixa de 0 a 40 metros cúbicos por coluna, metros por coluna d'água, tá certo? Metros por coluna d'água, 40 MCA, tá certo? Então, quando eu digo que essa faixa ela vai ser de 0 a 40 MCA, o que é que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte: quando for 0 MCA, o instrumento ele vai me mostrar 4 miliamperes, tá? Aqui. E quando ele chegar em 40 MCA, ele vai me mostrar 20 miliamperes. Então, essa relação, essa proporção, ela é interessante a gente ter ela. Na hora que você vai comprar um instrumento seja de pressão, vazão, nível, temperatura, você precisa saber o que é que você vai medir antes, certo? Por quê? Por que eu estou falando que um instrumento desse aqui, que eu estou mostrando para vocês, ele vem com várias faixas. Um exemplo, eu precisei comprar instrumentos desse aqui, que vai de 0 a 500 bar. De 0 a 500 bar. Ó, já mudei. Agora a escala de engenharia que eu quero ele, né? Opa, de 0 a 500 bar. Por quê? Porque ele vai ser instalado num reservatório vedado sob pressão. E a pressão máxima que chega nesse reservatório, a pressão de trabalho é 400, mas aí 450, mas aí eu coloquei um de 500 para ele, no dia que ele passar, ele continuar medindo, porque senão ele pode dar um overrange, né? Ou um underrange, né? Overrange é o seguinte, é quando você, vamos supor que eu botei aqui um instrumento de 0 a 40 MCA, só que esse reservatório chega até 50 MCA. E no dia que ele passar de 40, ele vai chegar em 20 miliamperes aqui, ele não vai me dizer mais, ele não vai dizer 21, 22, 23, 24, ele não vai dizer. Ele vai ficar em 20 miliamperes, né? Então, ao ficar em 20 miliamperes, o que passar de 20 miliamperes eu não estou mais medindo, então eu preciso me preocupar com isso, certo? Qualquer coisa, quando a gente estiver fazendo os nossos projetinhos, nos treinamentos da gente, a gente vai detalhar isso. Por quê? Porque lá a gente vai ter que especificar. Opa, eu preciso de um instrumento. Qual é o instrumento? Opa! Qual é o líquido que ele vai medir? Opa! Como é que ele vai estar inserido no processo? Opa! Você precisa definir tudo isso. É por isso que, ó, é interessante debruçar-se sobre
uma literatura bacana, que nem essa, e tem várias outras aí, tá certo, gente? E aí para você poder definir os seus instrumentos. Tudo é muito técnico sempre, gente. Como a proposta do nosso canal é ensinar vocês a fazerem projetos que vocês possam vender, possam ganhar dinheiro aí, possam implementar no seu cliente lá e deixar tudo tranquilo, vocês precisam de conhecimento, tá certo? Porque, por exemplo, vou botar um instrumento lá, que instrumento? Vou comprar um sensor que eu vi ali. Não, peraí, qual é o sensor que você quer? O que é que você quer medir? Então, a gente precisa definir sobre isso. Eu até, pensando aqui, né, eu estou pensando assim, quem sabe eu gravar uma aula só explicando como levantar como é que se diz? A instrumentação de um projeto. Ou seja, como levantar dados de um projeto, né? Isso faz parte do treinamento, né? Dos cursos que a gente vai fazer. Mas quem sabe ter uma aula dessa à parte, um pouco mais completa, um pouco mais robusta, e a gente poder debater isso melhor, tá certo? Então, espero que tenha ficado compreendido para vocês. Vamos seguir nesse exemplo aqui, né? Por exemplo, eu já defini que isso aqui é de 0 a 40 MCA. 0 a 40 MCA. Metros cúbicos por coluna d'água. Desculpa, metros cúbicos não, gente. Metros por coluna d'água, né? É a altura mesmo, tá? Então vamos lá. Quando ele tiver com 20 MCA aqui. Opa, 20 MCA. Se o meu instrumento é de 0 a 40, ele vai estar no meio da escala. Concordam, gente? Ele vai estar no meio da escala. Poxa, e aí? E como é que faz? Bom, se eu tenho uma escala que é de 4 a 20 miliamperes e ele está no meio da escala, ele está com quanto? O tempo. Já pensou? Meio da escala. 4 a 20 miliamperes. Se você disse 10 miliamperes, você errou. Tá certo? Por quê? Porque o certo seria 12 miliamperes. Gente, a minha escala aqui de grandeza é de 4 a 20 miliamperes. Então, entre 4 a 20 eu tenho 16 variações. 16 variações. É isso? Bom, 16 variações, a metade de 16 é 8, mais os 4 que já tem aqui, 12, certo? Então, só para você fazer uma analogia aí e entender mais ou menos como é que seria isso aí, tá bom? Ele foi para 30 MCA. Opa! Então já é 75%, né? Então você usa esse mesmo raciocínio para achar todos os outros pontos que você quer. O que você não pode fazer aqui é o seguinte: você sabe que esse reservatório chega até 38 MCA. Por quê? Porque daí em diante, depois de 38, ele vai, depois de 45, sei lá, o reservatório pode ir até 35, 45 no seu máximo, mas nominalmente ele não pode passar de 38, ou seja, se ele passou 38, tem alguma coisa errada aí, tá certo? Aí o que é que ele faz? Se ele chegar em 45, ele já está transbordando. Então, quando você for especificar esse instrumento, você tem que especificar um instrumento que tenha capacidade de ler pelo menos até 45. Porque isso ele vai ajudar você a dizer: opa, passou, cara. Passou dos 38, está chegando em 45, já vai transbordar. Por quê? Porque se transbordar, ele pode ser um prejuízo. Ele pode comprometer alguma coisa. E você precisa mostrar exatamente para o operador qual o nível para que ele possa ter essa tomada de decisão, se ele tem que ir para lá correndo, se dá tempo ele chamar alguém, o que é que ele tem que fazer o mais rápido possível para não deixar transbordar. Quando, no caso, transbordar seja um problema, tá certo? Vamos lá, vamos em frente. Olha lá, esse outro slide aqui, eu falo um pouquinho sobre instrumentos de nível, né? Esse aqui é o instrumento de nível tipo hidrostático.
Como é que funciona esse negócio aqui? Ó, desses instrumentos que eu estou mostrando para você aqui, pelo menos esses aqui que eu estou mostrando todos para vocês, é o mesmo conceito de 4 a 20 mA, tá certo? Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque você vai encontrar hoje já instrumentos que não trabalham mais com 4 a 20 mA. Trabalham com protocolo rede ASE ou IO-Link, tá certo? Os mais modernos são IO-Link. Isso aí é um vídeo lá para frente para a gente falar sobre isso, tá certo? IO-Link, você pode pesquisar também aí, IO-Link, eu vou botar aqui escrever para você aqui, ó, IO-Link, tá? Você pode pegar e dar uma pesquisada e começar a estudar sobre esse material. Se você está começando, fica aqui. Não vai embaralhar sua cabeça não, mas se você que está assistindo essa aula já é um bom conhecedor de instrumentação, vai pesquisar um pouquinho sobre a IO-Link, que lá na frente a gente vai trabalhar com a IO-Link também, tá certo? Que é o pau que rola, né? Na instrumentação moderna hoje, é o conceito IO-Link, que faz parte da indústria 4.0, tá bom? Então, um negócio sensacional. Mas vamos aqui ficar no mundo dos mortais, nos nossos instrumentos de 4 a 20 por enquanto. Então, esse aqui é hidrostático. Como é que ele funciona? Ele fica dentro do tanque e medindo a pressão, ele fica lá no fundo do tanque, ele mede a pressão e varia um sinal aqui de 4 a 20 que vai para o CLP. Esse outro aqui é um instrumento capacitivo, tá? Como é que ele funciona? Ele fica imerso dentro do tanque, né? Ó, rosqueado aqui, ó, através dessa rosca aqui, e no que o líquido vai batendo aqui, vai variando o sinal de 4 a 20 mA que você manda para o seu PLC. Por que eu não só uso hidrostático, eu tenho que usar outro tipo? Porque às vezes o seu processo pede que você tenha uma tecnologia diferente para medir o nível. Eu vou dar um exemplo para vocês. A gente tem geradores que os mancais, a variação entre o nível de alarme nível baixo e o nível de trip nível muito baixo é na casa de milímetros. Então, esse primeiro aqui, ele não é adequado para medir com a variação de milímetros, tá? Então, esse outro aqui, ele já tem mais precisão. Então, às vezes é 25 milímetros. Pô, muito pouco, né? Entre o normal e o alarme. Se você colocar um desse aqui, ele vai perder a precisão, mas esse aqui não. Ele, quando variar 5 milímetros, ele está medindo e está mostrando ali, tá certo? Então, é a questão só da aplicação. Esse aqui é o sensor de nível tipo radar, tá certo? Esse aqui é para grandes distâncias, é um sensor muito bom, está sendo muito utilizado. Antes ele tinha um preço muito alto, mas ele hoje foi como é que eu posso dizer assim, popularizado, né? Popularizado. Você encontra ele com uns valores bem mais adequado assim ao mercado brasileiro, vamos dizer assim, né? Então, quando você vai fazer um ajuste, você quer fazer melhorar a medição de um certo nível, você já olha para esses instrumentos aqui com a possibilidade de empregá-los, porque hoje o custo dele é adequado. Você tem esse tipo de instrumento aqui também, que é um instrumento resistivo, né? Resistivo, no que essa boiazinha vem subindo aqui, ele vai variando a resistência, e essa resistência aqui vai variando o sinal do 4 a 20, tá certo? E nós temos esse outro aqui, que é um sucesso total, que são os instrumentos ultrassônicos, tá? Ultrassônico, eu até tenho um videozinho que eu postei curtinho, que eu falo sobre o instrumento baseado no morcego, né? Ele é ultrassônico, ele emite um som aqui, esse som vai no nível e volta, e conforme essa velocidade que ele vai e volta, ele emite um sinal de 4 a 20 aqui para o PLC, informando o nível. Lógico que quando eu digo ele emite um nível, tal, você precisa configurar isso aqui, tá certo? Você tem que dizer qual é a distância, tal, tudo direitinho. Porque dentro do range que você configurou, e como você ajustou lá no PLC, ele vai lhe dar o nível exatamente que você quer, tá certo? Ele não tem para grandes distâncias,
Então, se eu não me engano, salvo engano, é 8 metros, é o máximo. Pode ser que tenha fabricantes aí que fazem um pouco maior, mas se eu não me engano está limitado aqui a 8 metros, o que é pouco, tá certo? Eles às vezes não são muito adequados para aplicação em materiais sólidos, porque como ele não fica com a superfície plana, aí ele fica medindo algo às vezes um pouco fora. Mas isso só não é adequado quando precisão é um negócio muito importante para você. Porque às vezes você está medindo um nível e se ele der uma diferença de meio metro, para você não vai atrapalhar em nada seu processo. Então você pode aplicar ele sem problema algum. Por que eu gosto muito dele, gente? Porque ele não tem contato com o material. Então, como ele não tem contato com o material, a vida dele útil, ó, vai lá para cima. Então eu gosto dele. Sabe onde é que a gente colocou um desse bicho aqui? Num poço, rapaz, num poço de esgoto. Antigamente eles eram medidos, rapaz, com uma chave lá que eram as boias. Aí quando dava problema nesse controle, que a usina geralmente ela fica afogada, né? Ela fica abaixo do nível do mar. E aí tinha banheiro, esses banheiros jogavam água lá para dentro. Hoje nem tem mais, né? Nem tem mais. Mas eles depois aquilo tem que ser bombeado para fora, né? Hoje já tem estação de tratamento para esgoto, tal. Então assim, é um processo totalmente diferente. Mas foi o que aconteceu. O pessoal, quando ia lá para limpar aquele negócio, nossa Deus, o cara dizia, para pegar naquela água velha podre de novo, né? Aí o que eles... foi até a ideia de um rapaz lá dessa instalação. Ele falou, rapaz, vamos colocar alguma coisa que a gente não precisa mais colocar a mão. Então, colocou-se aqui um sensor ultrassônico e ele resolveu o problema. Mas hoje também esse poço lá, né, que vai esse dejeto, isso não funciona mais hoje, que as empresas não jogam mais dejeto no rio, né? Tudo hoje tem as suas ETA, né? ETA, que é a estação de tratamento de água, ETA, e a ETO, né, de esgoto, né? Então hoje já não tem mais isso não, tá bom? Vamos ver aqui, ó, aqui são outros exemplos, né, que eu trouxe aqui para vocês, ó. Esse aqui é o da boia, tá vendo, ó, nível máximo aqui, né, se essa boia se deslocar para cá, aí vem o nível máximo, se ela vir para cá, o nível mínimo. Em boias discretas, né, que não são com sinais de 4 a 20 mA, por exemplo, você pode colocar aqui contatos. Quando ela chegar aqui, o ímã aciona o contato que fecha um contatozinho lá para lá e diz, ó, o nível está alto, o nível está baixo. É muito comum encontrar isso ainda hoje, né? Mas o bom do sinal analógico, a diferença agora, ó, aqui, se fosse discreto, você só ia ver o nível máximo quando ele chegar no máximo. Agora aqui não, ó. Eu estou vendo ele caminhando para o máximo. Então eu tenho mais tempo para tomar minha decisão, para reagir, para ir buscar uma solução antes que ele chegue aqui, tá certo? Aqui do outro lado, outro tipo de instrumento, ó, um sensor de nível capacitivo. Ele fica imerso aqui, ó. Aqui. Ó, por que ele fala que o 0% é aqui? Porque na verdade o zero é aqui, né, ó? Mas você pode trazer esse zero para cá, ó. E dizer aqui é o 4 mA. Opa, e aqui é o 20 mA. Acaso, por que o 20 não é aqui em cima? Não, o cliente, ó, configurado pelo cliente. É o cliente quem diz, ó. Só que, olha só, você diz que aqui é 20%. Mas a configuração de fábrica dele vem para cá, tá certo? Então, esse aqui é um ajuste que você faz, tá? Dizendo que seu nível máximo é aqui. E quando você faz isso, você determina que o nível máximo é aqui, mas se ele passar aqui, você vai continuar medindo e você não vai perder essa informação, tá certo? Então, isso é de extrema importância, viu, gente?
Opa, esses aqui são os instrumentos de fluxo. Isso aqui eu coloquei só para a gente dar uma olhadinha, não vou detalhar eles como eu estou detalhando os de pressão e de nível, né? Aqui, ó. Isso aqui é rosqueado num tubo e a velocidade que a água passa aqui, ou o fluido, né? Que seja óleo, seja, sei lá, qualquer coisa aqui, vinho, cerveja, né? Seja cerveja, ele vai enviando o sinal de 4 a 20 mA aqui, baseado nos dados que você cadastrou aqui, né? Então, quando você vai comprar um instrumento desse aqui, gente, aí você, antes de comprar, esse instrumento aqui é caro. Tô falando para instrumento para mais de 10 mil reais, 15 mil reais, até 20 mil reais, sei lá, por aí. Antes você vai estudar direitinho, você vai ver se esse instrumento se adequa ao seu tipo de fluido, né? A velocidade do fluido, né? Que você, em função da velocidade, é que você vai poder medir, né? Então, o tipo de medição, como é que é? Eletromagnético, como é que ele mede? Então você vai estudar isso aqui direitinho. Esses aqui são os voltômetros, né? Que são puramente mecânicos. No que o fluido passa nesse sentido aqui, ele vai levando essa peça e você olha aqui no indicador e vê quanto é que está a vazão, tá? A gente usa muito isso aqui ainda, viu? Mas tem só para checagem. Às vezes você olha no instrumento, aí você olha lá para ver se está batendo. Opa, está batendo, está funcionando tudo direitinho, viu? Ó, olha ele aqui instalado no processo, né? Ó, no flange. Ó, a setinha, né? Ele sempre mostra o sentido que você deve instalar, né? Aqui, ó, também. Aqui não dá para ver a setinha, mas ele deve ter algum sentido aqui. Esses instrumentos de fluxo, gente, eles também têm umas particularidades, viu? Tá vendo essa curva aqui? Você geralmente não pode botar esse instrumento bem aqui pertinho da curva, não, tá? Você tem que ter uma distância mínima aqui para poder instalar esses instrumentos. Se bem que hoje a Conault, guarda esse nome aí, Conault, ela está desenvolvendo, ela já comercializa instrumentos que você pode botar aqui perto da curva. Esses instrumentos são um pouquinho mais caros e tem uma confiabilidade muito boa. Instrumento de alta qualidade, viu? Esse aqui são os instrumentos de temperatura, né? Ó, temperatura, RTD, que é o famoso PT100, tá? Como é que eles funcionam? Deixa eu ver se eu botei... deixa eu voltar aqui. Geralmente é assim, tem uma tubulação ou tem um tanque, você coloca essa haste. Essa haste aqui você pode comprar de vários tamanhos, você especifica, né? Às vezes você quer medir um tanque que o óleo está aqui embaixo, então você mede, vê qual é o tamanho dessa haste, o RTD vai ficar aqui e ele gera um sinal de RTD. Geralmente esse sinal de RTD ele precisa passar por um conversorzinho como esse aqui, ó, e gerar um 4 a 20 mA, tá certo? Então, tem uma infinidade de modelos para as mais variadas aplicações e você vai encontrar tudo isso aí, até numa pesquisa da internet, tá? Mas você tem vários fabricantes aí, você tem Baloff, IFM, poxa, eu não gosto, gosto nem de citar porque tem tantas outras pequenas também que fazem produtos de qualidade, a gente compra e gosta muito, tá? Então não é bom nem citar porque esquece e é injusto com os outros, né? Bom pessoal, mais uma vez eu agradeço, viu? Agradeço a companhia. Eu espero que eu tenha agregado para vocês aí nessa aula um pouquinho sobre instrumentação, né? Na verdade, vai ser muito bacana quando a gente começar a implementar aqui nos nossos cursos na prática, né? Nós estamos começando no dia 5 de julho de 2021, né? Esse vídeo ele está rodando depois dessa data, né? Que é um vídeo paralelo que eu estou fazendo. É o curso de programação do Click 02 da VEG, né? Então a gente está começando a programar com entradas e saídas discretas, mas a nossa ideia é avançar, é evoluir para sinais analógicos e controle mais apurado de processo, tá bom? Então, se você gostou da aula, dá o seu like. Se você não gostou, dá o seu dislike, tá tudo bacana. Se você quer que eu detalhe
mais sobre cada instrumento desse. Professor, faz uma aula detalhando bem mesmo sobre instrumento de pressão, sobre instrumento de vazão, sobre instrumento de temperatura, sobre instrumento de fluxo. Deixa seu comentário, faz seu pedido aí e eu vou tentar juntar com outros pedidos que eu tenho recebido e a gente forma essa aula e passa esse conhecimento para vocês, que aqui não tem por que esconder o jogo, não. Aqui é para gerar conhecimento, é para te ajudar, é para alavancar a sua carreira, tá certo? Para realmente fazer você conhecer um pouco de automação e aplicar, porque é a onda do momento, tá bom? Então tá lá, canal Viver de PLC. Se inscreve, se você não está inscrito ainda, se inscreve com a gente, ativa o sininho. Toda vez que sair um vídeo novo, você vai ser notificado, você vai ser avisado e tamo junto, sempre. Valeu, gente. Muito obrigado.